amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Evangelista Tiago Góes, vindo aqui com mais um vídeo para o meu canal Bíblia Adentro. E hoje eu quero vir com um conselho para os jovens pregadores. Amém. Eu quero dar um conselho sobre interpretação de texto bíblico, tá bom? Para auxílio da preparação de um bom sermão condizente com aquilo que verdadeiramente a Bíblia está ensinando. Mas antes quero lembrar os irmãos que não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar o meu canal. Conto com essa força de vocês aí para o crescimento do meu canal. Amém? Um canal que está se desenvolvendo. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, tá bom? Então compartilha aí com os irmãos das vossas igrejas, os grupos de zap, de estudo, tá bom? Tem bastante vídeo lá no meu canal de ensino. Estou dando lá sequência lá ao desenvolvimento do Antigo Testamento livro por livro. Tem vídeos lá que eu trato do Novo Testamento, indicação de livro, pregações, tá bom? Então, puder dar uma força, vai lá. Tem meu canal, tem também o Instagram também. Se você quiser ir lá no Instagram, sempre eu posto lá algo para edificar sua vida. Evangelista Tiago Góes oficial, tá bom? Em breve vou estar realizando um sorteio de um livro lá, tá? Vou deixar tudo explicadinho lá. Vou fazer diversos sorteios de livro. Você que gosta de ler, segue lá, acompanha lá. Vamos lá? Eu quero tratar hoje, vai ser um vídeo bem curto, rápido, tá bom? Mas eu quero tratar de uma coisa muito séria, que é a interpretação correta da Bíblia Sagrada. Hoje eu quero explicar para vocês, amém, a diferença entre significado e significância, tá bom? Significado e significância. É muito importante que você entenda e compreenda o que é isso, tá bom? Tiago, o que é o significado? Significado é aquilo que o autor, amém, o autógrafo, o escritor bíblico, está apresentando no texto. É aquilo que de maneira clara está sendo expressa na perícope, amém, no capítulo específico, ou nos capítulos, aquilo que está sendo tratado, aquilo que o autor, o escritor está passando, para aquilo que nós chamamos de primeiro destinatários, o primeiro leitor, os primeiros leitores, amém, aquilo que o texto está expressando de maneira primária. Este é o significado, amém. A significância é aquilo que nós conhecemos como implicação ou aplicação do texto. É aquilo que nós trazemos, a gente pega e traz para a nossa época, para o nosso tempo, e aplica, conforme a necessidade da igreja. Porém, os textos não podem ser mudados com uma visão de poder, como é que eu vou colocar isso? Com a visão de poder satisfazer a vontade de alguém, por exemplo, ou deixar alguém feliz. Eu queria tanto ouvir isso. Aí você pega um texto, transforma o texto naquilo que a pessoa quer ouvir, sai aplicando, sem antes procurar saber o significado do texto. Toda significância é ligada ao significado. Temos que ter cuidado quando nós pegamos um texto bíblico ao aplicá-lo. Outros pensam, se eu aplicar dessa forma o negócio vai pegar, Ou o termo que é usado no meio do pentecostalismo, vai virar, se eu aplicar isso aqui, mas às vezes o texto não tem nada a ver, amém, com aquilo que a pessoa está aplicando. Tá bom? Então, quando você vai buscar a significância, quando você vai aplicar um texto, é necessário você buscar ali o contexto daquele texto, o contexto inicial, o contexto imediato, o contexto remoto. É necessário você procurar entender ali o que o autor verdadeiramente está passando. Eu quero dar usar dois exemplos aqui, um no Antigo. Os exemplos são vários, mas como eu não quero um vídeo muito extenso, vou usar dois exemplos aqui, um no Antigo e um no Novo Testamento. Amós, por exemplo, aqui, no capítulo 4, no versículo 12, eu já vi algumas campanhas com esse tema aqui, prepara-te
ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Irmãos, tem pessoas que tem caixinha de promessa em casa, né? Tiram os versículos. Então ela tira um versículo desse que ela não está familiarizada com o texto bíblico. Pô, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Chegar na igreja feliz da vida hoje, Deus vai se encontrar comigo, ó glória. Mas o que o versículo aqui quer dizer verdadeiramente é algo terrível. Para isso você precisa entender, por exemplo, quem foi Amós e para quem está profetizando o tempo que ele foi levantado. Amós foi alguém que teve um ministério diferenciado, porque Amós não era de família de profeta nem de família de sacerdote. Ele, no começo do seu livro, ele é apresentado, ele é um boiadeiro, um fazendeiro, um cultivador de sicômoro, né? Ele foi alguém que foi levantado de fora para poder denunciar o que estava acontecendo dentro, porque a maioria dentro estava corrompido. O período ali do Reino do Norte ali era de prosperidade, mas o lado espiritual estava morto. Quem está reinando ali é Jeroboão II, amém? O reino está prosperando, sendo que o lado espiritual estava morto. E Deus já estava assinando uma sentença. Deus iria entregar, amém, o reino do norte na mão da Síria. Em Judá, já estava Isaías lá profetizando já. Isaías profetizou para Judá, mas vários oráculos de Isaías também foi para o reino do norte, também para Israel. E Deus levanta Amós, levanta, por exemplo, também Oséias, que profetizam especificamente para o reino do norte, para ver se eles despertavam, para ver se eles se arrependessem. E Amós, quando é levantado com essa intenção. Então, quando você pega o capítulo 4, você vê Deus tratando, você vê Deus apertando o povo. Você pega aí o começo do capítulo 4, por exemplo, você vê Deus dizendo que tirou o pão, mas eles não se converteram, versículo 6. No versículo 7, o texto diz que retive a chuva, mas vocês não se converteram. Feri com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, versículo 9, mas vocês não se converteram. É o texto bíblico em si, que dentro de um capítulo do Antigo Testamento, é onde mais aparece a expressão conversão, amém? E eles não se convertiam, Deus entrando com a sua misericórdia. E quando a gente vê agora o versículo 12, Deus agora está entrando com a sua justiça, onde ele está dizendo: prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus está dizendo: a minha espada agora está desembainhada, a sentença está assinada. Deus está me entregando esse povo na mão do exército assírio. Israel cairia ali por volta de 722 antes de Cristo, né? 2 Reis, capítulo 17, o último rei do Reino do Norte, o rei Oséias, vai cair diante de uma invasão à Síria. Muitos vão ser deportados para dentro da Síria, né? Quem ficou, esse rei vai colocar 5 povos da Mesopotâmia, ele vai fazer uma mistura. Daí nascem os samaritanos, por exemplo. Samaria, que era a capital de Israel, né? Samaria foi a capital estabelecida pelo pai de Acabe, Onri. Foi levado cativo, o reino do norte cai. O povo realmente se encontrou com Deus, o Deus de justiça. Israel foi quebrado. E não faltou oportunidade, porque Deus é justo. Porque Oséias ainda vai ser levantado depois de Amós. E você vê na profecia de Oséias, o noivo querendo dar uma oportunidade para a noiva. Oséias é uma profecia viva, né? Aproximou do Oséias dentro de um prostíbulo. Descartaram uma mulher para ser sua esposa, Gomer. Você está entendendo a importância de se interpretar o texto da maneira correta? O que verdadeiramente o versículo 12 está ensinando? Tem um outro tradicional aqui no Novo Testamento, deixa eu abrir aqui, você que está acompanhando aí, 2 Coríntios, acho que vocês até sabem o que eu vou falar, né? Esse é tradicional, ó. Os preguiçosos que não gostam de ler Bíblia, usam muito isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a qual nos
fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Rapaz, tenho certeza que você que está me ouvindo aí agora, vendo esse vídeo, com certeza já ouviu alguém dizer, cuidado, irmão, a letra mata, hein? Né? Daí muitos já usam a cuidado em teologia, matem. Oh, pelo amor de Deus, gente. Tudo que Deus quer é que a gente aprenda mais e mais da palavra. E principalmente aplique a palavra em nossas vidas. Né? Não adianta se ouvir, só ouvir se eu não respondo conforme Deus quer. Né? Quem não lembra da parábola dos 2 alicerces, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Tanto quem construiu a casa sobre a rocha quanto quem não construiu, os dois ouviram a palavra. O segredo está na resposta que eu dou conforme a palavra que eu recebo. A resposta de vida. Então, quando Paulo está dizendo aqui que a letra mata e o Espírito vivifica, ele não está falando da pessoa que estuda muito, que gosta, que quer aprender da palavra. Obviamente não é isso. Primeiramente, você tem que pegar o contexto. Amém? Se você pega aqui, não precisa nem muito longe, você pega o versículo 5, o versículo antes, você vê Paulo dizendo aqui, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí entra o versículo 6. Simplesmente Paulo está dizendo aqui que nós não somos salvos pela obra. Amém? A lei, ela expõe aquilo que está de errado em mim, aquilo que me mata. Mas somente o Espírito pode me trazer vida. O problema em si não está na lei. A lei que representa a palavra é perfeita, a palavra revela o caráter de Deus. O problema está em mim, na minha natureza pecaminosa, a qual o próprio apóstolo Paulo, quando ele começa a pensar sobre isso, está escrevendo Romanos, capítulo 7, né? Quando ele começa a discorrer sobre isso, né? Versículo 19, dizendo que o bem que ele quer fazer ele não faz, o mal que ele não quer, quando viu já fez. Ele diz no versículo 20, mas se eu não faço o que eu quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o problema não está na lei em si, até porque a lei é a palavra. Então Paulo aqui não está dizendo a letra mata, isso não tem nada a ver. É uma interpretação assim, uma aplicação totalmente errônea. Amém? Aqui quando ele fala de letra, ele vai usar uma expressão grega, a expressão grama, né? Da onde vem a expressão, né, que a gente usa na nossa língua portuguesa, gramática, né? Vem de grama, que aqui fala das escrituras. Ele está apontando aqui claramente para a palavra, para as escrituras, a qual apresentam aquilo que está de errado em mim, expõem o meu erro, mas a solução está em Cristo. E o Espírito me vivifica porque o Espírito me leva até Jesus. Quem não lembra de Romanos capítulo 10, versículo 4, onde Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Aí alguém faz uma salada, junta um versículo com outro, aí já diz, Cristo veio para abolir a lei, tirar a lei. Mas o próprio Jesus diz que ele veio para cumprir, né? Mateus aqui, para você ler em casa, Mateus capítulo 5, deixa eu ver o versículo aqui rapidamente. Mateus capítulo 5, versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Eles vêm para cumprir a lei. Então por que Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo? Simples. Porque a lei expõe em mim que está errado. E logo eu chego até Cristo, que é a solução para aquilo que a lei expôs na minha vida de errado. Cristo é a solução. Cristo é aquele suficiente para me consertar, para me tratar, para me regenerar, para me justificar, para santificar a minha vida. Amém? Então aqui Paulo, dentro de um significado lógico, simplesmente ele está dizendo a um grupo de fariseus, né, que achavam que poderiam se auto-justificar, se salvar pela lei. Por exemplo, Paulo escreve contra um grupo específico ali de judeus judaizantes,
que era um grupo que acreditava em Cristo, mas não colocava Cristo como autossuficiente para a salvação. Eles queriam impor de qualquer maneira também que se seguisse a lei, né? A circuncisão, a separação dos alimentos, as regras cerimoniais, para que se pudesse alcançar a salvação. Aí ele vai escrever aos Gálatas, que ele está escrevendo especificamente ali, né? Tinha um grupo forte ali nas igrejas da Galácia, de judaizantes. Aí ele vai escrever aqui, ó, capítulo 2, gente. Você que está aí anotando para estudar em casa com mais calma. Ó, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Repare que aqui ele já coloca obras da lei, né? Não bota obras da letra, por exemplo, que ele vai usar a expressão lei, aqui no grego koiné, no livro do grego bíblico, é usada a expressão nomos para lei, que também significa legalismo. Amém? Aqueles homens eram extremamente legalistas e acreditavam que eles eram bons o suficiente, né? Que eles eram altamente capacitados para que eles mesmos alcançassem a justificação por conta própria. Amém? Se salvassem através das suas obras. Amém? Mas salvação parte primeiramente da fé. Amém? Que nós temos em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Então Paulo não está de maneira nenhuma nos dizendo que nós não devemos estudar bastante, se possível comer a palavra, respirar a palavra, viver a palavra, amém? Que você também procure ter seus momentos de estudo devocional, ainda mais você que é pregador, tá bom? Não tenha pressa em querer pregar, não tenha pressa em ter agenda, oportunidade, se capacite, se prepare, tenha paciência, é Deus que vai te levar, tá bom? Para que você não cometa erros pregando coisas que não são. É necessário que você se prepare para que você possa ser capacitado a ensinar outros que virão, tá bom? Então entenda o que é significado e o que é significância. E usando esse texto de Paulo aqui, tá bom? Quebra esse pensamento aí. Se você já ouviu alguém falar isso, ou se você por acaso ouvir, Paulo jamais iria contra a palavra. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, aqui em 2 Timóteo, aqui ó, olha a instrução olha que ele vai falar da palavra, para você ver, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, aqui ó, proveitosa para ensinar, ó, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aí no 17 ele vai dizer, ó o resultado, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Olha a importância. Paulo vai exigir para Timóteo, no versículo 15, capítulo 2 de 2 Timóteo, procura te apresentar-te a Deus como alguém que não tem que se vergonhar, um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, por exemplo, em Romanos, aqui, ó, capítulo 15, olha o que ele vai dizer aqui, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra também traz esperança, amém? Edifica a nossa fé. Olha outro conselho que ele vai dar para Timóteo aqui também, muito bom. 1 Timóteo capítulo 4, deixa eu aqui achar aqui rapidamente, versículo 13. 1 Timóteo 4, 13, olha o conselho que Paulo dá para o jovem Timóteo aqui, ó. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo tinha essa preocupação com o ensino e o aprendizado correto da palavra. Por isso ele foi um exímio pregador, ensinador. A compreensão que Cristo deu para ele assim foi algo tremendo, tanto que ele escreveu 13 epístolas maravilhosas, tá bom? Então esse é o meu conselho para você, jovem pregador, tá bom? Significado
e significância. Usei 2 exemplos aqui. O significado é aquilo que o autor quer ensinar, está passando no texto de maneira, o entendimento, a compreensão primária, aquilo que ele está escrevendo para o primeiro leitor ou grupo de destinatários que vai receber o livro, a tal epístola, tá bom? E significância é a forma que eu posso aplicar o texto conforme a necessidade do ambiente, mas jamais indo contra o significado, amém? A Bíblia em si de Gênesis e Apocalipse tem resposta para todos os momentos da nossa vida, em todas as épocas. Eu não preciso forçar um texto específico, eu não preciso inventar nada, tá bom? A Bíblia, ela fala por si própria, basta que a gente a examine de maneira minuciosa, com cuidado, tá bom? Então esse fica o meu conselho, significado e significância, tá? E os 2 exemplos que eu deixei para vocês são vários, mas eu espero que edifique a sua área de aprendizado, tá bom? Peço a você que divulgue bastante esse vídeo do meu canal, que possa chegar ao máximo de jovens pregadores, amém? Você que já também está há bastante tempo aí também, eu creio que vai edificar a tua área do ensino, tá bom? Que Deus seja com vocês, que Deus os abençoe, que Deus continue usando vocês com autoridade, tá bom? Você que é obra aprovado, você que está com vontade, com sede de aprender, continue se dedicando, tá bom? Se dedique, leia, mas leia bastante a Bíblia Sagrada, tá bom? Sempre também tendo uma vida de oração, consagração, e lembrando que o teu maior professor está ao teu lado a todo tempo, que é o Espírito Santo, tá bom? Que Deus os abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Compartilhar aí o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Dá uma força aí. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu já quero agradecer a todos vocês que têm me ajudado. Amém? O canal não tem patrocínio, tá bom? A gente está aprendendo, está desenvolvendo ainda. Mas Deus está no controle de tudo. É um canal para edificar vidas, tá? Com indicações de bons livros bíblicos, boas bíblias de estudo, com vídeos aí, com séries de estudo, com palavras, né? Vira e mexe eu coloco aí algum trechinho, até mesmo mensagens completas das pregações, né? Que a gente passa pelas igrejas aí, tem um monte aí no meu canal aí de pregação completa, tá bom? Bota aí para assistir com a família, na sala, na hora do almoço, no YouTube, tá bom? Que Deus vos abençoe. Fique na paz, meus irmãos. E não se esqueçam também do meu curso de ensino bíblico, Bíblia Adentro, que a gente leva para as igrejas aí, forma a turma, tá bom? Qualquer coisa, entra na descrição desse vídeo aí, tem lá o meu contato, só falar comigo, tá bom? Que eu te explico como funciona. Fica na paz, meus irmãos, e até mais. Deus vos abençoe. Amém?